Aristóteles tentou construir aquilo que a Idade Média vai chamar de uma suma filosófica. Se Platão foi o aluno mais brilhante de Sócrates, sem dúvida nenhuma, Aristóteles foi o mais brilhante de Platão. E existe uma razão, dizem por aí, para Aristóteles não ter sido esse herdeiro da Academia Platônica. Aristóteles era um estrangeiro. Ele era macedônio. E como a gente sabe, a Macedônia invadiu Atenas e dominou Atenas. E o período posterior a essa queda de Atenas é o período do Império Macedônico. E Aristóteles teve um aluno brilhante, que foi Alexandre o Grande, que foi uma espécie assim de imperador aristotélico, que acreditou em levar a filosofia para o mundo inteiro. Que filosofia? A do seu mestre Aristóteles. E que filosofia é essa? Aristóteles tentou construir aquilo que a Idade Média vai chamar de uma suma filosófica, ou seja, um sistema completo. Seu mestre Platão escrevia diálogos, o que a gente chamaria hoje de uma obra um tanto dispersa. Aristóteles não. Aristóteles pretendeu construir um edifício filosófico. E nesse edifício filosófico você teria algumas partes fundamentais, sendo a mais importante a metafísica. Porque assim como seu mestre Platão, Aristóteles entendia que a verdade está além da matéria. E por isso ele concebeu um conceito que ele vai chamar na metafísica de primeiro motor, ou Theos, Deus. E esse conceito é aquele que vai ser assimilado tanto por judeus quanto por cristãos, como muçulmanos posteriormente, que é a ideia de o princípio das coisas é um motor que move tudo sem ser movido, porque ele é a causa primeira de todo motor. Ele é incondicionado, apesar de que ele condiciona tudo, tudo depende dele, mas ele não depende de nada. E ele é incausado, ele é a causa de tudo, mas ele não é causado por nada. Portanto, essa é a ideia, digamos, mais racional do que seria um Deus, um princípio absoluto de tudo que existe. Esse princípio aristotélico, no entanto, não é uma pessoa, não é o Deus bíblico, não é alguém com quem você conversa. É uma espécie de princípio eterno, contínuo, a partir do qual as coisas são organizadas. E quem percebe essa organização? Nós. O Aristóteles vai dizer que esse intelecto, em linguagem latina, nous, em linguagem grega, que esse intelecto, como a gente se acostumou a falar, por conta da influência latina, esse intelecto ativo que gera, produz e organiza tudo, esse intelecto tem uma espécie de contrapartida pequenininha, que somos nós. Nós também temos o intelecto. E através dessa nossa capacidade intelectual, a gente percebe as formas que organizam o mundo, as causas. O Aristóteles definia conhecimento verdadeiro como conhecimento das causas. Você entende o que é a causa e daí você compreende o seu efeito. Portanto, tem um princípio sistematizador e racional de toda a realidade. Mas o Aristóteles não ficou só nessa ideia de que nós estamos de alguma forma conectados com o intelecto agente ou intelecto primeiro motor, protokinou, como eles falavam na Grécia. Ele não ficou só nessa discussão de, afinal de contas, como se organizam as substâncias. Uma ideia fundamental do Aristóteles é de que esse primeiro motor é ato puro, enquanto que aquilo que existe aqui embaixo ele chamava de potência, ou seja, a matéria é potência. O primeiro motor é ato e ele vai formar na matéria, que é potência, as formas organizadas das coisas. Por isso alguns dizem que a filosofia do Aristóteles é uma filosofia sobre o ato puro, que é esse princípio, e a potência, que é a matéria, que recebe esse princípio, e nós somos únicos que entendemos e acompanhamos e somos capazes de narrar esse processo de formação da ordem na matéria. O Aristóteles vai além disso. O Aristóteles tenta sistematizar pela primeira vez a ética, como a gente deve se comportar. E nesse processo ele cria uma concepção que os gregos chamavam de arete, que é virtude, e é a ideia de que ética é a tentativa de estabelecer comportamentos e hábitos que se tornem uma segunda natureza de tanto que a gente tem eles e nós, e que esses comportamentos ajudem
no convívio político, no sentido de convívio coletivo, de vínculos e relações. Então Aristóteles vai falar na sua Ética que a ética é uma ciência na contingência, portanto lançada no mundo impreciso das realidades humanas, e que você, a partir da força que a virtude se caracteriza, você vai instaurar coisas como justiça, coragem, disciplina, generosidade. Você não deve ser covarde, a covardia não soma, subtrai. Você não deve ser mesquinho, a mesquinharia subtrai, ela não soma, como a coragem. Portanto, a ética do Aristóteles, ela vai ser a primeira tentativa do homem se responder a seguinte pergunta: como eu devo agir na vida? E a resposta do Aristóteles é: a ética é uma ciência prática. Você nunca vai aprender o que é o bem ou o que é a coragem, a não ser praticando o bem. Assim como você nunca vai aprender a tocar piano estudando a história do piano. Ética é, antes de tudo, uma ciência em que quanto mais corajoso você é, mais corajoso você será. Essa é a lição que o Aristóteles nos dá.